Em 2021 eu comprei o livro STEAM em Sala de Aula, dos organizadores Lilian Bassic, eu não sei se é assim que pronuncia, e Leandro Holanda. E agora eu vou compartilhar com você se e quanto ele foi útil, se realmente ele responde a todas as perguntas que a gente tem, se ele realmente pode ser usado como um livro prático. E também vou te mostrar detalhes do conteúdo e do livro em si. Pronto para aprender então? Vem comigo! Eu precisava muito entender esse tema porque eu estava ainda desenvolvendo a metodologia aqui da Aplicar Ciências. E por mais que eu estivesse lendo diversos artigos e muitas coisas na internet, não tinha nada com profundidade ou solidez suficiente para que eu tirasse todas as minhas dúvidas. Então esse livro apareceu para mim como sugestão, o único em português sobre o tema até então, e eu venho estudando e adaptando algumas coisas que eu aprendi nessas páginas. Mesmo que você não esteja vendo o termo STEAM pela primeira vez, é importante lembrar o que significa. O nome ele vem das iniciais das palavras em inglês, no caso, que são ciências, tecnologias, engenharia, artes e matemática. Por questões meramente estéticas, eu vou usar o termo abordagem STEAM durante o restante desse vídeo, mas isso não é tão relevante. O importante mesmo é que para essa abordagem ela dar certo, ela precisa tanto de ter os recursos adequados, como também uma preparação dos professores que vão aplicar ela. Conforme eu fui lendo e também conforme você for fazendo suas pesquisas, você vai perceber que existe um pouco de confusão, na verdade bastante confusão, entre algumas pessoas a respeito do que seriam aulas STEAM. Por isso que é tão importante os estudos e leituras de livros como este aqui, compilados então pela professora Lilian. Vamos dar uma olhada aqui na parte física do livro, logo a seguir a gente vai dar uma olhada num resumo dos tópicos, e mais adiante eu e você então vamos ver outros pontos importantes, onde eu vou passar a minha opinião e experiência em sala de aula, seguindo alguns dos aprendizados deste livro. E para o YouTube conseguir te avisar desses vídeos, é importante que você seja inscrito aqui. Então não perde mais conteúdos, basta apertar no botão aqui embaixo e se inscrever. E voltando então aqui para o livro, a primeira informação é que ele tem um pouco mais de 220 páginas. Ele foi organizado pelos autores Lilian Bassic e Leandro Holanda, ambos professores, pesquisadores e também diretores na tríade educacional. Ele conta com diversos artigos, provavelmente são orientandos desses professores, então cada capítulo é assinado por um desses pesquisadores. A capa é brochura com uma lombada quadrada, as páginas elas são costuradas, né, o que dá uma boa rigidez. Também tem essas orelhas aqui grandes para ajudar a marcar, tem um marcador aqui que a gente pode recortar, está inclusive aqui dentro do livro. Uma qualidade que eu acho muito legal do grupo de editoras onde a Penso ela faz parte. E ao invés de simplesmente ler o sumário com você, eu vou te mostrar cada um dos capítulos e falar um pouco sobre o que esperar de cada um deles. E uma informação muito importante é que esses capítulos eles podem ser lidos separadamente, conforme o interesse que a gente tem em cada um dos temas. Começamos então pela apresentação. Aqui é mostrado tudo o que esperar do livro, e o destaque é que ele fala, já começa dizendo que o enfoque do livro, dos trabalhos, é na BNCC, e tem uma breve explicação então de cada capítulo. O capítulo 1, que aqui é assinado pelos próprios autores no livro, chama-se STEAM, integrando as áreas para desenvolver competências. Em resumo, ele fala bastante aqui do STEAM no contexto dele ir além do domínio cognitivo, ou seja, dele ser uma formação integral, trabalhando todos os aspectos sociais e valores humanos. Em termos gerais, é uma defesa bem embasada dos benefícios da aplicação STEM em sala de aula. O capítulo 2 ele tem um breve histórico sobre a origem e a evolução da STEM para STEAM, um panorama do STEAM Education como tendência global. Esse aqui é assinado por Gustavo Oliveira Pugliese. Inclusive o artigo ele fala bastante a ênfase dessa mudança e a inclusão da letra A de artes e da importância de entendermos que esse A na verdade significa humanização dos projetos. Já o capítulo 3, ele mostra uma abordagem bastante conhecida e familiar de professores brasileiros, que é a aprendizagem baseada em projetos, ABP. Esse capítulo ele busca ajudar na adaptação da abordagem STEAM e mostrar que os professores não precisam achar que é algo de outro mundo. Então quem já trabalha com isso vai ter familiaridade e vai ser mais fácil de começar a adaptar. Na verdade, também ajuda a perceber as diferenças essenciais entre ambas abordagens. Eu posso, inclusive, usar STEAM sem a ABP. Assim como eu posso usar a STEAM misturada com diversas outras abordagens, metodologias ou métodos. E no capítulo 4, a gente começa então agora a estudar a sequência de letras do STEAM. Nós vamos começar pela letra S, que é de ciências. As atividades experimentais e investigativas. Nesse capítulo, a pesquisadora mostra os benefícios e adaptações da abordagem científica para o uso na STEAM. Uma leitura muito útil até pela questão do letramento científico.
E também procura tirar alguns mitos dessa questão de abordagem científica que eu achei muito interessante. A próxima letra, então, no capítulo 5, é o T de tecnologia. Considerações sobre o ensino e aprendizagem de tecnologia no contexto da STEAM. Aqui os autores são Francisco Tupi Gomes Correia e Jean Rafael Tonseac. Capítulo muito relevante porque aborda principalmente as definições de tecnologia, para desfazer equívocos, e também que a tecnologia não é algo que deva ficar à parte de um processo, e sim que ela deve ser integrada, ela deve ser desmontada junto com o que está acontecendo. Eles citam também os modismos e os cuidados que se deve ter com eles, e também a cultura digital e o pensamento computacional, conforme listados na BNCC. E daqui então nós pulamos para o capítulo 6, M de Matemática, por Rodrigo Morosetti Blanco. E literalmente aqui nós pulamos para o M, porque eu não sei se você notou, nós pulamos a letra E. Sim, ela não está aqui no livro e daqui a pouco mais a gente já conversa sobre isso. Mas o mais importante aqui é o capítulo que ele fala então da presença do elemento matemática nos projetos. Ele contesta também a presença da matemática na escola como algo a ser aprendido à parte e sem conexão com problemas do mundo real. Mas o curioso é que eles também falam que a dicotomia entre matemática pura e matemática aplicada, ela deve ser evitada. E se você é alguém como eu que também teve que ir no dicionário procurar o que significa dicotomia, eu estou deixando aqui na tela para você poder conferir junto comigo e aprendermos juntos. Por falar nisso, dá uma olhada se você não esqueceu de deixar o like aqui embaixo, isso ajuda bastante. Já no capítulo 7, que é o que trata então da letra A, e aqui é assinado por João Epifânio Regis Lima. E eu considero um texto essencial, porque se as outras áreas já são mal compreendidas, imagina essa aqui. Aqui é citado que as artes abrem caminho para a criatividade e flexibilização dos projetos. Também que ela pode ser abordada como design, no papel de mediadora das experiências humanas. E saindo agora das letras, mas entrando também em tópicos muito relevantes, o capítulo 8 é aquele que responde: tá, Gerson, e como é que a gente avalia esse tipo de aula? Bem, essa pergunta ela é respondida aqui, recolhendo evidências, a avaliação e seus desafios, da própria autora Lilian Bassi. Aqui a autora dá diversas ideias e exemplos que comprovou serem eficientes. É onde também pela primeira vez eu vi o termo designer educacional, referindo-se a professores que propiciam aprendizagem e avaliação junto com seus alunos, e não sobre seus alunos. Para entender melhor, só lendo o capítulo mesmo, mas eu achei muito bacana esse conceito. Indo aqui para o capítulo 9, nós temos um olhar para a aprendizagem socioemocional no STEAM. Aqui eles são assinados pela Débora Garofalo, ou Garofalo, eu acho que vocês conhecem esse nome já na internet, e Lilian Bassi. Trata então da importância da aprendizagem socioemocional e faz um link, uma conexão de como a STEAM ajuda com isso. Cita o trabalho diante de desafios, cita, por exemplo, algumas características como trabalhar diante de desafios, os erros e acertos, busca por informações, responsabilidade, empatia, equilíbrio, engajamento, ética, entre diversos outros. Tudo muito bem explicado e delineado de como ser observado. Claro que também enfatiza bastante que esses são elementos presentes e necessários dentro da BNCC. O capítulo 10 responde outra pergunta, né? Como formar professores na escola sobre STEAM? Uma pergunta que provavelmente coordenadores e diretores devem se fazer, mas é bom que professores saibam propor essas ideias e fazer parte delas. Por exemplo, cita os benefícios de ajudar contra a evasão, desinteresse escolar, etc., bem como a parte sobre a negociação entre os pares. E inclusive dando também vários passos para fazer devidas adaptações. E o capítulo 11 também é outra pergunta que não quer calar. Como é que se cria aulas STEAM? E aqui é que fica um bônus e informação muito importante para você. Aqui no canal, a equipe educacional do Pisto Busão deu uma aula incrível para mim e nossa comunidade em uma live agora em 2022. Essa live ainda está disponível e prontinha para ser assistida e aprender com eles. Eu vou deixar o link para ela aqui na descrição. Também vou deixar um card aqui em cima no vídeo para você poder acessar depois que terminar aqui. Eu te convido a fazer essa aula prática com eles e eu te garanto que vai ser uma experiência incrível que vai tirar todos os medos a respeito de uma abordagem STEAM em qualquer aula que você quiser ministrar. E eu gosto desse capítulo porque ele dá ideias práticas de como se organizar. O livro inteiro em si tem alguns formulários que podem ser copiados, alguns modelos para a gente preparar. Tá, Gerson, mas e o E? Cadê o E? Você disse que ia falar sobre ele, dar uma explicação e até agora nada? Bem, gente, a explicação que tem é que sumiu. Não existe. Eu, como engenheiro de formação básica, fiquei bastante triste com isso. Queria ver uma abordagem falando a respeito da parte de engenharia
E não tem qualquer explicação nem no livro, nem na editora, né, onde diga por que esse capítulo, por que esse artigo não foi escrito. Por conta disso, o livro até poderia ser escrito Stan, né, sem a letra E. Mas como ele é citado ali vagamente em algumas sessões, então vamos deixar assim mesmo. Já a minha experiência, né, de uso, de aprendizado com esse livro, posso compartilhar com vocês algumas coisas. Imagina alguém que em 2020 não sabia nada e começou os estudos e ficava cada vez mais enrolado. Inclusive, saibam que não é preciso usar a ABP para usar Steam. Existem várias metodologias e abordagens que se aproveitam da Steam. Inclusive, se você tiver dúvidas sobre algumas das sessões que eu falei, quiser dicas, ou até mesmo daqui a pouco a gente faz um outro vídeo a respeito disso, coloca aqui nos comentários aqui embaixo desse vídeo, porque na preparação de novos materiais eu vou levar o teu comentário em consideração. Além disso, como eu já citei, o livro ele é repleto de algumas tabelas, alguns modelos que você pode usar para avaliação, para criar atividades. E ele também cita algumas coisas como Designer Thinking, Cultura Maker. Enfim, é um livro que traz bastante ideia e um ótimo pontapé inicial para a gente começar a entender Steam de maneira séria. E por falar em ideias, tem muito mais daqui onde saiu essa, né? Vai aparecer um vídeo sugerido aqui do lado. Eu convido você a clicar nele e continuar aqui comigo aprendendo. E eu te vejo então no próximo vídeo. Até mais!